Exercício 5, propostos do capítulo de movimento circular uniforme. O centro do furacão se desloca com uma velocidade de 150 km por hora na direção norte e sul, seguindo para o norte. Então, vamos tentar entender a situação aqui, representar, e é isso que vocês têm que ter como hábito, sempre representar o que está acontecendo para ficar mais fácil a interpretação. Vamos aqui só pré-estabelecer uma relação de direção aqui, em que na nossa representação, para cima vai ser norte, embaixo vai ser sul, então vertical é norte e sul, e aqui vai ser oeste, e aqui vai ser leste. Bom, então a questão está falando que existe um furacão e este furacão está deslocando, então vamos imaginar um furacão, esse círculo representando a massa do furacão, e este furacão deslocando com uma velocidade de 150 km por hora na direção norte-sul, seguido para norte. Então, na nossa representação, como se ele estivesse deslocando para cima. Então, esse furacão aqui vai estar deslocando para cima no sentido do deslocamento, no sentido norte. Tá? Então, essa velocidade aqui vai ser a velocidade de deslocamento, que eu vou chamar de VD, desse furacão. Tá? Então, continuando o nosso raciocínio, nossa leitura aqui, ele fala o seguinte, que a massa gasosa desse furacão realiza uma rotação ao redor do seu centro no sentido horário com um raio de 100 km. Então, na questão, ela está falando que, além da velocidade de deslocamento, este furacão ele vai estar rotacionando no sentido horário. Então, tem dois movimentos acontecendo simultaneamente nessa massa gasosa que constitui este furacão. Quais são os movimentos? O movimento do deslocamento dessa massa de ar e o movimento de rotação dessa massa de ar em torno de um centro de curvatura, no qual o raio dessa massa de ar, o raio de rotação dela é igual a 100 quilômetros. Então, o raio é igual a 100 quilômetros. Legal, continuando. Determine a velocidade de rotação da massa gasosa do furacão em radianos por hora, sabendo que a velocidade do vento medida por repórteres em repouso nas extremidades leste e oeste do furacão é de 100 km por hora e 200 km por hora, respectivamente. Só um segundinho, gente. Então, voltando aqui na situação. A questão está querendo saber qual é a velocidade angular. A velocidade angular, beleza? Mas nessa situação da questão, ele só deu para a gente a velocidade de deslocamento do corpo e a velocidade do furacão em relação a um ponto fixo, na direção leste-oeste. Então, quando ele está falando que veio uma pessoa e mediu a velocidade do furacão no ponto
leste e deu 150 km por hora, e no ponto oeste deu 200 km por hora, ele está falando o seguinte, que na composição do movimento desse furacão, além dessa velocidade de deslocamento, ele vai ter uma velocidade linear de rotação. E essa velocidade de rotação, ela é sempre tangente à trajetória. E qual é a trajetória que essas massa gasosa está fazendo ao longo da rotação? É uma velocidade que vai estar sempre tangente e mudando a direção o tempo todo, ok? Se eu traçar uma linha aqui na vertical como norte-sul, a linha na horizontal, ela vai representar a direção leste-oeste, ok? Então, se a gente parar para pensar, vai ter um sentido leste e oeste, que as duas velocidades de deslocamento e a velocidade de rotação do corpo, velocidade linear de rotação, vão estar no mesmo sentido. E nesse caso, essas velocidades se somam. E tem outra situação, que é no outro lado do furacão, a velocidade de deslocamento ela vai estar para o norte, mas a velocidade linear de rotação do corpo ela vai estar voltada para o sul. Então, o ponto de partida dessa questão era enxergar que nas posições leste e oeste, que eu marquei aqui com o coração, foram medidas as velocidades de um observador e ele mediu uma velocidade que foi de 100 km por hora num ponto e 200 km por hora em outro ponto. Só que o furacão ele estava deslocando a uma velocidade de 150 km por hora. Como é que o furacão desloca? A uma velocidade de 150 km por hora, mas a medição que é feita por uma pessoa vai dar 100 km por hora ou 200 km por hora. Porque na massa gasosa, a gente vai ter que entender isso, que estava acontecendo dois movimentos. O movimento translacional, que é o que faz o furacão deslocar, e essa velocidade é de 150 km por hora, né? Mas também tinha a velocidade rotacional, né? A velocidade linear aqui da massa gasosa rotacionando em torno desse centro de curvatura. Então, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que no ponto que deu maior medição de velocidade, que foi no ponto oeste, essa velocidade foi de 200 km por hora, porque, na verdade, era uma situação que as duas velocidades, tanto a velocidade de deslocamento do furacão, quanto a velocidade, que eu vou colocar de VL, velocidade linear de rotação da massa gasosa, a somatória dela vai ser de 200 km por hora, porque as duas vão estar na mesma direção, mesmo sentido, vão se somar. E no outro lado, que seria o lado oeste, né? Que seria o lado leste, desculpa, foi medida uma velocidade de 100 km por hora. Por que foi medida uma velocidade de 100 km por hora se a massa de furacão estava deslocando a 150 km por hora? Porque ele mediu num ponto em que a velocidade do furacão estava para um sentido de deslocamento e a velocidade linear de rotação dele estava no sentido oposto. E isso aconteceu aonde? Lá no leste. E aí eu posso concluir, então, que a velocidade de deslocamento mais a velocidade
linear de rotação do furacão neste ponto vai dar um valor de 100 km por hora. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós caímos numa condição de sistema. Então, nesse sistema, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, falar que a velocidade de deslocamento ela vai ser igual a 150, né? Mais a velocidade linear de rotação é igual a 100. Na verdade, a gente nem cai em sistema, né? Só de ter esse raciocínio, a gente já conseguiu enxergar que a velocidade em módulo ela vai ser igual a 50 quilômetros por hora. Tá bom? Em um ponto você vai achar 50 km por hora, em outro ponto você vai achar menos 50 km por hora. Estou falando então que em módulo é 50 km por hora, porque cada momento essa velocidade vai estar numa direção diferente. Então a velocidade linear de rotação aqui, ela vai ser igual a 50 km por hora. Ok? Beleza? Está respondida a questão? Não, não está respondida a questão. Por quê? Na questão foi me dado a velocidade de deslocamento do furacão, me deu as velocidades resultantes em duas extremidades dele, só para eu chegar na conclusão da velocidade de rotação, linear de rotação da massa de gás que está dentro desse furacão, que além de deslocar, está rotacionando, mas ainda eu só trabalhei com velocidade linear. E o que a questão está querendo saber é a velocidade angular, beleza? Como que eu resolvo essa questão? Lembrando que a velocidade linear ela é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, se eu sei que a velocidade linear é igual a angular vezes o raio, eu sei que a velocidade angular vai ser a velocidade linear sobre o raio. Então, basicamente, nessa questão, o que tinha mais de difícil é enxergar qual era o valor dessa velocidade linear de rotação para eu utilizar na equação de velocidade angular. Então, a velocidade angular vai ser igual ao quê? A velocidade linear de rotação, que é 50 km por hora, então eu vou achar a resposta em radianos por hora, dividido por quanto? Pelo raio, que é 100 quilômetros. 50 dividido por 100, a velocidade angular vai ser igual a 0,5 radianos por hora. Beleza? Resposta, letra B de bola.